Pessoal, vou falar um pouco com vocês aqui sobre ansiedade de desempenho, que foi uma sugestão de tema de um inscrito aqui do nosso canal, tá? Vou trazer para vocês primeiramente aqui a definição, tá, do que é ansiedade de desempenho. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui de situações de ansiedade de desempenho e discutir com vocês, conversar um pouco com vocês aqui sobre algumas estratégias práticas, né, que vocês podem estar utilizando para lidar com esse tipo de problema, tá ok? Bom, ansiedade de desempenho ela é a antiga fobia social específica, né, que mudou o nome recentemente aí no DSM-5 para ansiedade de desempenho, tudo bem? Bom, o que seria então a ansiedade de desempenho? É uma ansiedade que aparece em situações, geralmente situações sociais, onde você tem que fazer alguma atividade específica em público. Tá? Então é diferente de uma ansiedade de interação social, né, em que você tem que conversar com alguém, por exemplo, trocar uma ideia, ou você tem que flertar ou paquerar com alguém, por exemplo. Não, são situações muito pontuais em que geralmente a pessoa ela teme cometer algum erro ou alguma falha diante do público, né? Então, exemplos de situações de ansiedade de desempenho. Falar em público, como dar uma palestra, dar uma aula, apresentar seminários, trabalhos na escola, faculdade, assim por diante. Tá? Situações de comer em público, beber em público, escrever em público, tocar algum instrumento musical em público, fazer alguma apresentação qualquer em público e assim por diante. Então reparem que o que está em jogo na ansiedade de desempenho é uma atividade que você tem que realizar na frente do outro, sendo observado por esse outro. Tudo bem? O que a gente poderia colocar, né, em termos de estratégia prática para lidar com esse tipo de ansiedade? Acaba que as estratégias para as pessoas que têm ansiedade de desempenho, elas teriam que ser pensadas de modo muito particular, né? Muito individual, porque isso varia muito da situação, né? Então a gente teria que saber que situações específicas de desempenho a pessoa fica ansiosa e a partir disso traçar estratégias específicas para essa pessoa, tudo bem? E que reações emocionais de ansiedade específicas a pessoa apresenta naquela situação e que vão gerar os déficits de desempenho. Tá? Bem, mas como dica geral, inicialmente, uma situação de desempenho ela vai exigir um preparo, né? Um preparo adequado para aquela situação. Então vejam, se você vai apresentar um trabalho, vai dar uma palestra ou vai, enfim, apresentar um seminário, algum trabalho na faculdade, você se preparar adequadamente, ou seja, você estudar o conteúdo, você fazer um roteiro de apresentação com início, meio e fim, você preparar alguns tópicos para você seguir durante a apresentação, é uma ação que vai reduzir a ansiedade. Por quê? Porque você vai se sentir mais seguro, mais preparado e mais confiante porque você está dominando previamente aquela atividade que você vai estar realizando. No caso aqui, uma palestra, apresentação de um trabalho, alguma coisa do gênero. Tudo bem? Uma outra estratégia é você estarem utilizando técnicas de relaxamento, né? E aí as principais técnicas de relaxamento é a respiração diafragmática e o relaxamento muscular progressivo, né? Que vocês podem utilizar antes de uma situação de desempenho ou durante a própria situação. Tá? Uma outra técnica de relaxamento que também é interessante que vocês possam estar utilizando antes da situação de desempenho é a técnica das imagens mentais, né? Então, vou pegar esse exemplo de novo aqui
da situação de falar em público, né? De você ter que apresentar algum trabalho em público. Você pode se imaginar nessa situação tendo um bom desempenho, sendo bem-sucedido, né? Ou seja, você falando bem, articulando bem as ideias, conseguindo passar o conteúdo de maneira adequada. Você pode imaginar o público, a audiência, prestando atenção no que você está dizendo. Ou seja, são imagens mentais, digamos assim, de certa forma positivas, onde você vai contrapor, né, possíveis imagens mentais ou pensamentos negativos que você prevê para aquela situação. Tudo bem? Bom, e uma última estratégia, gente, que essa aqui é a estratégia principal para situações de desempenho, que é a seguinte: é vocês começarem a contrapor ou a confrontar pensamentos de vamos dizer assim, daquilo que eu venho chamando, gente, de perfeccionismo social, né? Que é uma característica muito presente nas pessoas que têm fobia social, que é essa coisa, né, essa ideia de ter que ser perfeito, ter que fazer as coisas perfeitas e não se permitir qualquer tipo de falha ou erro. Tudo bem? Então, assim, no final das contas, né, isso é uma grande ilusão, né? E eu reparo, né, na prática clínica do dia a dia que as pessoas que sofrem de ansiedade social, elas têm até essa noção, elas têm essa consciência de que, né, até aquele dito popular de que errar é humano, só que ao mesmo tempo elas não conseguem sentir emocionalmente dessa maneira, ou seja, elas sabem racionalmente que errar é humano, mas elas não conseguem sentir dessa forma e elas acabam não se permitindo errar nessas situações. Tá? Então, assim, a estratégia principal para a ansiedade de desempenho é trabalhar essas preocupações em relação ao perfeccionismo social, né? Então, assim, eu me permito errar, eu me permito brincar com o meu próprio erro, algum deslize que eu venha a ter, ou algum comportamento inadequado, inadequado assim, né, que eu julgo inadequado, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma ansiedade de desempenho relacionada a escrever em público, ou digitar em público, né? Então, você tem que assinar algum documento, ou você tem que preencher algum formulário, ou não sei, se você trabalha no escritório, você tem que digitar alguma coisa com outras pessoas observando, e a sua mão começa a tremer, por exemplo, né? Então, isso geralmente é interpretado pelo ansioso social como uma falha terrível. Ou seja, eu não posso tremer, isso vai mostrar para o outro alguma fraqueza, mostrar que eu sou estranho, que eu sou incapaz ou alguma coisa do gênero. Ou que eu estou nervoso, que eu estou ansioso e assim por diante. Reparem que é um tipo de pensamento, né, uma linha de pensamento em que a pessoa não se permite errar. Errar, no caso aqui, seria o demonstrar o tremor nas mãos na frente do outro. Tudo bem? Então, até uma outra estratégia complementar, que eu inclusive já falei isso aqui em alguns outros vídeos, é a questão da aceitação emocional, certo? Ao invés de você ficar brigando, de você ficar tentando controlar a tua ansiedade, é você aceitar que você está ansioso, tá? E isso traz um efeito de reduzir a própria ansiedade. Pode parecer até uma coisa contraditória, né? Mas no momento em que você aceita a tua condição de ansiedade, a própria ansiedade ela tende a diminuir. Tá? Mas o que eu queria ressaltar, gente, para finalizar o vídeo aqui, e isso é muito importante, vocês podem reparar que, via de regra, né, a grande maioria das pessoas que têm ansiedade social de desempenho, elas têm paralelamente ali esse perfeccionismo social, né? Ou seja, sei lá, eu vou fazer uma apresentação musical, né? Eu vou tocar algum instrumento na frente de alguém. A pessoa não se permite o menor erro. Ela tem aquela ideia de que ela não pode falhar de forma alguma, e se ela falhar vai ser terrível, isso vai acabar com a imagem e com a carreira dela, por exemplo. Tá bom? Bom, gente, então por esse vídeo é isso. Espero que tenha sido útil aí para vocês.
Qualquer dúvida, comentário, sugestões para outros temas de vídeo, vocês podem escrever para mim aqui, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.